sinalização de perigo. Não teria problema. Eu achei que não teria problema. Pode. Eu coloquei, só é avisar. E não pode participar. Não é assim, isso aí amarrando as coisas. Não é falar, tá? Não é assim, não é assim. Não é assim que esse ano se dirige com a autoridade. E eu falei, você aumentou o tom de voz. Não é varal isso aqui. Virou varal, sinalização, a placa. A pessoa acha ruim, quer brigar, estando errado. Então, como vocês puderam perceber, as pessoas perderam muito a noção. E tá cada vez mais difícil de viver nesse planetinha. Mas por que eu reflito algumas coisas como a sociedade se perdeu no momento em que as pessoas começaram a cuidar muito do que tinham que fazer em casa, mas não prestavam atenção nas pessoas? E aí essa questão de muita tela, muito display na tua frente e cada vez menos conexão consigo mesmo. Cada vez menos atenção. E aí a gente vê episódios como esse, onde as pessoas elas não têm o senso de convivência com outras pessoas, que é uma coisa básica, e que a geração anterior à nossa, nós millennials, como eu sempre abordo aqui, temos a geração dos baby boomers, que são os pais, aliás, são filhos da geração silenciosa, que é a geração do pós-guerra. E o que aconteceu ali? Essa geração silenciosa quase não falava, porque na sua fase de infância era proibido tu externar os pensamentos, então tu tinha que ter apenas ações. Por assim que eles foram criados, gerados e acostumados. E essa falta de desenvolvimento de diálogo prejudicou um pouco a educação dos baby boomers, que são os nossos pais. E eles aprenderam com essa geração silenciosa que certas coisas não se falam, certas coisas têm que vir no teu chip. Tu tem que olhar o ambiente e perceber. E aí eles não educaram bem alguns millennials. E agora, as gerações posteriores estão vindo com essa disfunção de chip. Claro que existem algumas questões de quem é autista, aí tem uma dificuldade em socializar, e também porque as pessoas não compreendem o complexo autista, que é algo que são pessoas com hiperfoco em alguns assuntos, mas que não conseguem se conectar a outros. E aí tem gente também que fala, e agora tá na moda, todo mundo tem TDAH. Eu, às vezes, também me coloco em situações onde, será que eu tenho? Quando, na verdade, se tu para e pega um pouco de sol, volta a caminhar, te exercitar, ou fazer algum tipo de atividade, não que precise ser intenso, porque eu sou uma pessoa com índice 1 de obesidade. Mas quando tu volta a fazer coisas onde o teu corpo necessita de uma atenção, uma mentalização, de postura, respiração, parece que começa a haver uma conexão de novo. E por que todos esses minutos aqui iniciais para falar sobre isso? Era muito simples uma pessoa observar que é um aviso de atenção, justamente para abordar algo perigoso, algo nocivo à sociedade, e que a pessoa não podia tampar aquilo colocando a sua canga. E se fosse um homem, a toalha, qualquer item ali que tampasse a informação. Afinal, era um recado importante. Ao invés de tu colocar uma pessoa com um megafone lá batendo palma, gritando, perturbando o ambiente com barulho, tu coloca um aviso silencioso e as pessoas simplesmente enxergam. Aí tem pessoas que comentam abaixo do vídeo, mas se a pessoa é portadora de necessidade especial com ausência de visão, tem que falar desse jeito hoje em dia. Tá, ok, mas alguém que está ao lado e que enxerga, vai lá e avisa essa pessoa. É simples, mas se não tiver o aviso, mesmo quem não enxerga, vai conseguir avisar quem não enxerga? Então assim, gente, é um absurdo. É muito absurdo. Se tu explicar isso para qualquer criança e detalhar, olha, sempre que houver autoridade no local e tu tiver uma dúvida, te porta lá junto à autoridade, mas com respeito. Em primeiro lugar. Outra, se tem um recado, algum aviso, respeite o aviso e de maneira alguma tampe o aviso. O que falta já de algumas gerações anteriores? E eu não tô aqui querendo achar culpado. Antes que alguém diga isso, ele está culpando a geração silenciosa. Nossos avós, em teoria. Ele está culpando os baby boomers, nossos pais. E hoje nós somos pais. Não é o meu caso. E aí, antes que alguém diga, pronto, o cara quer virar o caga-regra do negócio. Não. Até esse termo, às vezes, para alguns sai muito ruim, tá? Então, já me desculpa aqui por isso. Mas é que é um jeito, às vezes, de ser enfático e falar para as pessoas, prestem atenção em si, prestem atenção nos próximos a vocês. Presta atenção no teu ambiente. E por isso que eu digo sempre que a oratória, o poder da oratória, o poder da comunicação, e eu reflito muito que oratória é diferente de comunicação. Comunicação pode ser com um olhar,
pode ser com gesto. Oratória é saber articular isso aqui, saber mexer a mandíbula, saber proferir palavras. E o principal, o que essas palavras traduzem como ideias, que é difícil. Por isso que às vezes eu pego uma grande parte dos jogadores de futebol, obviamente que há exceções, sempre tem que falar, né, isso. Obviamente não é todo mundo, não é generalizando, porque as pessoas não conseguem entender. Bom, se elas não entendem um recado de perigo, elas vão conseguir entender o que eu tô falando? É difícil. Quem tá aqui, provavelmente sim. Mas se tu pegar esse vídeo e mandar pra pessoas que não costumam olhar esses vídeos de reflexão sobre a vida, ele vai ficar do lado ali pensando, tá, esse cara falou e não disse nada. É, porque do outro lado tem uma pessoa com dificuldade de interpretar as coisas. É isto, é bem complexo, porque nós chegamos a um ponto cultural onde falar não é importante. E o que eu ia refletir a respeito de atletas, para pontuar isso. Quais são os exemplos que nós vemos hoje em tela? Pessoal que não conecta, por exemplo, com Big Brother, que é uma coisa que eu realmente não consigo entender, como que ainda tem edições desse programa. Mas, quando a gente fica sabendo que na rua, em uma grande parte, fora das nossas bolhas, tem gente que assiste e comenta isso, a gente vê que daí, de fato, há uma justificativa para muita coisa. Então, pessoas que não assistem Big Brother, pessoas que não assistem novela, em grande parte, não são todos, mais uma vez enfatizando, homens. O que os homens veem como exemplo? Principalmente o trabalhador que vai lá, sua, acorda de manhã, rala pra caramba e chega em casa e busca lazer. Aquele prazer instantâneo. Futebol. Porque é um momento de distração. Ok, nada errado nisso. Aí o que acontece? Ao final do jogo, ou antes, ou numa coletiva, enfim, fora os técnicos que geralmente são melhor articulados por obrigação, tu vai ouvir um jogador falando, não consegue nem mexer a mandíbula pra articular. Muito bons em raciocínio rápido durante o jogo. Mas e a articulação, a oratória? Péssima. E aí nós vemos exemplos. Esses caras, em grande parte, geram uma quantidade absurda, às vezes, de filhos. Porque eles não conseguem muito bem controlar a piroca deles. E aí o que acontece? Geram filhos, não dão assistência, não acompanham. Muitos dos filhos, não são todos. Não tem acompanhamento do pai e também, às vezes, tem uma mãe que tem uma criação duvidosa. E o que acontece com essa criança? Na ausência de pessoas que deem bons exemplos, o que eles vão procurar nas mídias? Caras como Família Neto, que se enfiam numa banheira de Nutella, enfim, tem uma série de episódios aí esquisitos, com política também. Enfim, o pessoal se aparelha, se cerca de informações muito pouco substanciais. E aí tu pega problema de geração, problema de criação e hoje o que está disponível de informação e pessoas que não gostam de ler nem pequenos artigos numa página da web. Nada. Não param nem para ler comentários, para identificar quando tem erro de português ou não. Ou pequenos textos, às vezes, de um canal de curiosidades, por exemplo, que vai lá e posta algo com texto de 5 linhas. Ninguém lê um parágrafo, às vezes, numa semana. O que dirá livros... Enfim, e algo edificante na vida. E aí, situações como essa vão ser cada vez mais comuns numa sociedade fragilizada pela falta de atenção. E eu não digo a atenção de, eu quero chamar a atenção, como por exemplo essa moça, e pode ter feito isso para chamar a atenção. E aí discutiu por tentar sair da discussão com altivez, por tentar justificar um erro, que é injustificável, basta raciocinar um pouco. Mas o que ela talvez precise em casa é a atenção dos pais, é alguém que dialogue, alguém que olhe no grão do olho dela e converse.